Olá, muito boa noite para você. Hoje foi o primeiro dia de contratação de técnicos de enfermagem para atuar em hospitais e unidades de saúde do estado. O secretário da Suzam comentou o posicionamento do Tribunal de Contas, que negou conhecer o processo de contratações diretas anunciada pelo governo. Antes de 8 da manhã, a fila era extensa ao redor do Centro de Convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantino Neri. Quanto tempo já na fila? Desde as 7. Quem também chegou cedo foi a Patrícia. Vai melhorar bastante para a gente, até porque a gente estava com esse tempo todinho, né, sem receber, e agora que apareceu essa oportunidade, a gente agradece. Do lado de dentro, mais espera. Uma estrutura de recursos humanos foi montada para receber os 3.000 técnicos de enfermagem que atuam nas unidades de saúde do estado. A contratação direta foi uma medida anunciada pelo governador Wilson Lima no início da semana, para evitar a paralisação de serviços por falta de pagamento. Segundo o governo do estado, a contratação direta dos técnicos de enfermagem vai significar uma redução de 30% na folha de pagamento do estado. Ainda de acordo com o governo, esse é só o primeiro passo para reduzir o uso da mão de obra terceirizada. Nós podemos dizer que a gente está num processo de transição, onde a gente diminui o grau de dependência com as empresas de saúde, né, absorvendo essa classe. Hoje, nós estamos fazendo a admissão ou absorção a contratação direta de 3.000 técnicos de enfermagem. Mas nem todo mundo saiu com o contrato assinado. Alguns técnicos reclamaram que não tinham nome nas listas enviadas pelas unidades de saúde. Foi o caso da Nazaré, que trabalha no 28 de agosto. Então, eles fizeram a nossa ficha, o nosso cadastro, mas estão mandando as pessoas embora para casa para guardar 10 dias. E isso vai gerar realmente um transtorno, porque não era o que a gente estava aguardando. Se a gente não tem uma resposta daqui a agora, vamos ter quando? O governo tem até o próximo dia 17 para concluir a admissão de todos os 3.000 funcionários. O contrato é temporário e pode ser prorrogado por 48 meses. Na manhã desta terça-feira, o secretário de Saúde do Estado comentou a nota emitida pelo Tribunal de Contas do Estado, que informava que a Corte não estava a par das contratações. Rodrigo Tobias disse que o governo vai aguardar um parecer oficial do TCE, mas que isso não significa que a medida esteja fora da legalidade. A nota emitida pelos órgãos de controle tem efeitos de esclarecimento do posicionamento deles, e aí, nesse sentido, a gente espera, então, um documento formal com os seus fundamentos para que a gente possa responder. Bom, sobre os terceirizados que não conseguiram fazer o contrato hoje, porque o nome não constava nas listas disponibilizadas pelas empresas, a Suzam informou que esses profissionais vão ter os casos avaliados pelo setor jurídico até o próximo dia 17. O critério para a contratação imediata é estar na escala de serviço das unidades do mês passado. Já o Ministério Público do Estado informou em nota que também está analisando a constitucionalidade dessa medida e que pode propor, se for o caso, uma ação de inconstitucionalidade dessa legislação. Apesar do alto número de desempregados, o Amazonas fechou o ano passado com um índice que mostra um cenário melhor em 2020. A oferta de vagas, por exemplo, subiu 127%. Por outro lado, a falta de qualificação tem sido um desafio. Eliunildo está desempregado há 2 anos. Ele veio nesta quarta-feira até a sede do Cine Amazonas, no bairro Chapada, zona centro-sul. A expectativa dele é de conseguir um emprego como almoxarife. Só que não tenho experiência na área, né? Mas estou aguardando uma oportunidade aí. Todos têm chance. É que o indicador antecedente de emprego terminou 2019 com o maior nível desde abril passado. Depois de passar meses sem reação, o indicador teve um aumento expressivo no terceiro trimestre de 2019. Aqui no Cine Amazonas, por exemplo, o aumento no número de vagas chegou a 127%, em comparação com o mesmo período de 2018. O índice subiu 1,5 ponto em dezembro, na comparação com o mês anterior, chegando a 89,9 pontos, a maior leitura desde os 92,5 pontos registrados em abril de 2019. Ou seja,
oportunidades no mercado de trabalho. Crescimento econômico, a indústria, novas empresas vindo, as empresas aumentando o seu quadro de funcionários, a demanda e a procura também. Então, foi muito considerável, muito positivo esse número, esse grande aumento de vagas no nosso estado. O Amazonas apresentou um saldo positivo no mercado de trabalho formal no mês de novembro. Entre as admissões e demissões, foram criados 1.589 postos de trabalho, o melhor desempenho para o mês desde 2014. Em Manaus, entre os desafios para quem quer um emprego está a falta de qualificação. Dependendo do perfil da vaga, ela precisa também de alguns cursos específicos. Então é muito importante você trazer a certificação comprovando justamente essa qualificação. Além disso, é essencial que a vestimenta do candidato também seja adequada, porque em 70% a 75% dos casos, o candidato já sai daqui direto para a entrevista já na própria empresa. O Cine Amazonas já ofertou mais de 580 novas vagas só nos primeiros dias de 2020. Para garantir o atendimento, não é preciso chegar de madrugada. E o que vai determinar você conseguir a vaga não é o número que você chegou, a sua colocação na fila ou na senha, se é o primeiro ou se é o último, e sim o seu currículo, e sim seu perfil, se está de acordo com a solicitação do empregado. Começaram os trabalhos de intervenção do Prosamin no Igarapé do 40, entre as avenidas Silves e Maués, nos bairros Japim e Cachoeirinha, na Zona Sul. Os serviços vão permitir a urbanização da área e a construção de uma via interligando as duas avenidas para ligar o Distrito Industrial à área central da cidade. A Defensoria Pública do Estado vai suspender o atendimento pelo Disque 129 nesta sexta-feira, dia 10. O motivo é a capacitação de servidores e o serviço vai ser retomado na semana que vem. Quem quiser fazer denúncias ou agendar atendimento pode acessar o site da Defensoria. E 470 quilos de maconha do tipo skunk e 30 quilos de cocaína foram apreendidos no município de Japurá. Esse foi o resultado de uma operação que envolveu polícia civil e militar do Amazonas, Marinha Colombiana e Exército Brasileiro. A droga estava escondida dentro da mata e foi trazida para Manaus para ser periciada. Abriu hoje a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda referente aos exercícios de 2008 a 2019. Aqui no Amazonas, 1.622 contribuintes têm direito a esse resíduo. No total, vão ser liberados para o Estado mais de 5 milhões de reais a partir do dia 15 deste mês. E para saber se tem direito, é só acessar a página da Receita na internet ou ainda ligar para o Receitafone. O período de matrículas e preparação para o ano letivo costuma ser um desafio para os pais de crianças e adolescentes com deficiência. Isso porque nem todas as escolas aceitam ou estão preparadas para receber os alunos que precisam de atenção especial. A vida da Renata mudou completamente depois do nascimento da Mariana. A engenheira precisou aprender tudo sobre educação inclusiva. Até montou uma sala de aula especialmente para a filha, com materiais específicos em casa. E tudo porque nunca foi fácil encontrar uma escola que soubesse lidar com as necessidades de aprendizado da menina. Ela chegou a ser recusada em 10 escolas em um ano. A gente tem muitos relatos de pais que dizem que não recebiam, né? E eu não acreditava. E ia nessas escolas. Só que quando eu preenchia todo o conteúdo daquela ficha inicial e dizia e mostrava o laudo que a minha filha era especial, sempre eles iam dar um retorno depois e nunca retornavam. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional quer impedir que outros pais passem pelas mesmas dificuldades. O texto prevê que é ato discriminatório escolas públicas ou privadas impedirem que crianças com qualquer tipo de deficiência sejam matriculadas. Além disso, também se torna ato discriminatório outras ações, como privar o estudante de participar de atividades de lazer e cultura. O gestor pode ser responsabilizado com uma multa de 3 a 20 salários mínimos.
A legislação já prevê que as instituições de ensino precisam encontrar formas de incluir alunos com deficiência nas salas de aula. Na rede pública, o período de reserva de matrícula para esse grupo de estudantes é diferenciado. É entre os dias 10 e 13 deste mês. Mas, nesse momento, ele tem que apresentar o laudo que ele tem a deficiência. Isso se dá porque a gente sabe que, muitas vezes, as pessoas se aproveitam desse período para dizer que a criança é deficiente, mas não tem um laudo. Na verdade, tirando vaga de outro. Passando esse período específico, ele tem também toda outra oportunidade de qualquer momento. Chegou, a gente procura colocá-lo o mais próximo possível da sua casa e dentro de onde tem um atendimento o melhor possível para ele. Para Renata, mais importante que facilitar o acesso às escolas para crianças com deficiência é adaptar os espaços e os profissionais às necessidades de cada uma delas. Não é que não existem os profissionais adequados, é a quantidade de profissionais que não existem dentro das escolas, né? Para cada sobrecarrega o professor, que tem que dar conta às vezes de uma sala de 30, 40 alunos. E tenho 2, 3 especiais dentro de uma sala que ela não consegue fazer uma atividade por tempo mesmo, ou até não precisa nem ser qualificado, mas que tenha uma boa vontade. Infelizmente, é uma realidade tanto na pública quanto nas particulares. Bom, a reserva de matrículas pode ser feita pelo site matriculas.am.gov.br ou pode ir direto na escola onde a criança deve estudar. As matrículas para outros novos estudantes é dia 17 deste mês. A seguir, ministro do Meio Ambiente anuncia a Secretaria da Amazônia aqui em Manaus. Agora, 8h14, eu volto já. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, usou o Twitter para anunciar que planeja a inauguração de uma nova secretaria aqui em Manaus. A previsão é de que a Secretaria da Amazônia seja ativada ainda em fevereiro. Segundo o ministro, o novo órgão deve viabilizar as ações de fiscalização e promoção do desenvolvimento sustentável, além de cuidar de questões como a bioeconomia na busca de atrair representantes das indústrias farmacêuticas e de cosméticos. Sobre esse assunto, nós entramos em contato com o governo do Amazonas para saber como será, enfim, esse acordo com o governo federal, mas até o momento nós não tivemos resposta. Um navio da Marinha do Brasil partiu para a região do Alto Juruá para prestar assistência médica a municípios do Amazonas e também do Acre. Os atendimentos vão ser feitos até o mês de abril. Com 2 ambulatórios odontológicos, equipados com 4 cadeiras, 2 consultórios médicos, além de um laboratório para exames como traumas, raio-x e mamografia. O navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro saiu de Manaus e deve seguir para Cruzeiro do Sul, no Acre. A gente vai levar 4 meses aí ausente de Manaus, né? Fazendo essa assistência ao Alto Juruá e ao Juruá em si. Os 27 militares, que devem atender diversas especialidades, já haviam tentado chegar à região do Alto Juruá em anos anteriores, mas por conta da seca ou da cheia, acabaram tendo dificuldades. A expectativa é que em 2020, mais de 15 mil pessoas possam ser atendidas nessa região. O navio deve prestar atendimentos aos municípios de Juruá, Itamarati, Carauari, Eirunepé, Ipixuna e Guajará, no Amazonas. Já no Acre, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo vão ser contemplados pelo atendimento. A Marinha atua em toda a Amazônia. Nós dividimos toda a Amazônia em 12 regiões, que nós chamamos de polos de atendimento médico hospitalar. Esses 12 polos são atendidos anualmente pelo menos 2 vezes ao ano. A operação segue até o dia 30 de abril. E na alta temporada de viagens e com o vai e vem de passageiros, é muito comum objetos serem esquecidos nos aeroportos. Só que em Manaus, o setor de achados e perdidos do aeroporto Eduardo Gomes registrou mais de 1.000 itens que foram deixados para trás. Na fila do check-in, é um olho na máquina e outro na bagagem. Porque senão a gente acaba esquecendo mesmo, né? Isso é o modo brasileiro, né? Durante a espera ou mesmo na pressa para fazer o embarque, o risco de alguma coisa ser esquecida é grande. Cristiane já passou por isso.
Uma vez aconteceu comigo, mas eu tive a felicidade de achar e me devolveram tudo certinho. Só em 2019, o setor de achados e perdidos do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes recolheu mais de 1.700 objetos deixados para trás. A maioria das pessoas não volta para procurar. Tanto que, nesse período, só 550 foram resgatados. Principalmente na área pública, área de embarque. Então, sempre nosso pessoal está encontrando e a gente faz o registro do nosso sistema. Aqui no setor de achados e perdidos do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a gente encontra de tudo. São muitos documentos, malas, encosto de cadeira e até alguns objetos bem inusitados. Olha só, a gente tem aqui uma muleta e até esse remo que foi deixado para trás. E a lista não termina aí. O gerente operacional do aeroporto diz que até uma cadeira de rodas já foi deixada por aqui. Por isso que a gente recomenda as pessoas chegarem o mais cedo possível, né, com antecedência, com calma, que às vezes a pressa provoca esses esquecimentos. Os objetos deixados no aeroporto são catalogados e ficam guardados por 90 dias à espera do dono. Os que não forem resgatados são doados. Cristiane, que de tempos em tempos faz uma viagem, diz que agora está mais atenta. Hoje eu estou esperta, não esqueço nada, mano. O setor de achados e perdidos do Aeroporto Eduardo Gomes funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. O telefone para contato é esse que está agora no seu vídeo, 3652-1212. Você vai ver a seguir os cuidados com as crianças para evitar aqueles acidentes domésticos nessa época de férias. 8h23, o Acredita na TV volta já. A gente sabe que época de férias e com as crianças em casa por muito mais tempo, aumenta a preocupação com os acidentes domésticos. E de acordo com o Ministério da Saúde, esse tipo de ocorrência é a principal causa de morte na faixa etária de 1 a 14 anos. Em janeiro é sempre assim. Meninada em casa o dia inteiro e a Margele tendo que redobrar a atenção. Eu tiro tudo que é de alguma coisa perigosa, verifico se o portão está fechado, é toda uma preocupação. E é preciso mesmo redobrar a atenção. É que os acidentes domésticos aumentam em torno de 25% nessa época do ano. Esta médica do Corpo de Bombeiros lembra que é na cozinha que estão os maiores perigos. Então, o que nós temos que fazer? De preferência, ter uma porta para separar dos outros ambientes, uma grade de alguma maneira, né? Se não tiver, e aí nós temos que fazer todo aquele cuidado na cozinha. Panelas viradas, né, com os cabos virados para dentro, usar a boca de trás, né? Fogão, quando estiver usando o forno, a criança, não deixar a criança entrar na cozinha, não cozinhar com a criança no colo. Quinas de objetos, existem no mercado já materiais que são vendidos para proteger quinas de objetos, né? E de acordo com a faixa etária da sua criança, com o desenvolvimento da sua criança, proteger a casa de acordo com a maturidade dela. Segundo o Ministério da Saúde, acidentes e lesões não intencionais são a principal causa de morte na faixa etária entre 1 e 14 anos. São cerca de 4.700 óbitos por ano e 90% desses casos poderiam ser evitados. Atenção redobrada também com as piscinas e rios, já que, de acordo com o Ministério da Saúde, a região norte é campeã em mortes por afogamento. Mas, além de todos esses cuidados, vale a pena ainda investir em passeios para não deixar as crianças o tempo inteiro dentro de casa. Essa tem sido a estratégia da Margele. Quando eu tenho folga, eu aproveito e levo no cinema, levo na Ponta Negra para dar um passeio, tomar um sorvete. Não precisa de muito, né? A gente só precisa de um tempo para se dedicar nesse momento de férias, que eles ficam muito ansiosos em casa. Então, tem que levar para realmente deixar eles mais felizes, né? E saúde é um dos destaques do Manhã no Ar desta quinta-feira com a Nádia Saldanha. Olá, Nayandra, boa noite a você e aos seus telespectadores. Eu tenho um convite muito especial. No quadro Mais Saúde desta quinta-feira, temos uma reportagem que fala sobre saúde mental. Nos últimos anos, o número de pessoas que buscam consultas psiquiátricas e psicológicas no Brasil
cresceu. Vamos entender a importância da procura desses especialistas. Tem ainda as notícias da noite, madrugada e as ocorrências policiais. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Eu espero por vocês às 6 horas em ponto. Até lá! Todo mundo ligadinho na TV A Crítica desde cedo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã, a partir das 8 da noite, depois do Alerta Amazonas. Tchau!